Seja muito bem-vindo, empresário, seja muito bem-vinda, empresária. Todo mundo está conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Deixa eu ver aqui se eu liberei o chat. Respondam-me aí. Legal. O pessoal está falando aqui, ó. Sim, tudo certo. Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Hoje eu vou dar uma aula aqui para vocês sobre como acelerar a lucratividade da empresa de vocês sem que vocês vivam escravos da empresa, ok? Então, bora lá. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder começar. Show! Estão conseguindo ver? Me mandem aí no chat. Sim? Legal. Fechou. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Bom, eu vou compartilhar com vocês hoje as estratégias dos empresários que têm lucro e liberdade. Vocês vão aprender o quê? Sobre os bastidores dos empresários que têm uma empresa lucrativa e que funciona, mesmo quando eles tiram uma semana de férias, ok? Que é o sonho do empresário, pelo menos uma semana, né? 30 dias, assim, você pega e o empresário fica agoniado para saber como estão as coisas na empresa. Mas pelo menos uma semana de férias é fundamental que o empresário tire com paz, com tranquilidade, sem se preocupar, sem ficar atendendo o telefone. E depois eu respondo aqui as perguntas de vocês. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver se está gravando aqui. Só um minuto. Está gravando. Vamos lá. Maravilha, galera. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Sidney e essa foto aqui é uma foto que eu mesmo tirei da pista de patinação do Snowland lá em Gramado. Você vê que lugar maravilhoso, pessoal ali esquiando, num equilíbrio total, num trabalho em equipe. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a minha vida de empresário, com a minha jornada de empreendedor e com os processos da minha empresa. Você já vai entender. Bom, aqui sou eu e essa é minha amada esposa Rebeca, nós dois ali, se equilibrando, buscando se equilibrar pelo menos, né? Até que eu não fui tão mal na patinação, eu acredito que quem sabe ali andar de patins já consegue pelo menos se equilibrar bem. Não sei se algum de vocês tiveram essa experiência, mas foi uma experiência bem legal mesmo. Bom, o que eu percebi nesse ambiente aqui? Eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, o cenário é um cenário de adrenalina, muita adrenalina. Por quê? Por mais simples que pareça, quando você está num ambiente daquele que você não tem dificuldade para se equilibrar, é desafiador. É desafiador. Não tem como, o teu cérebro já se prepara para algum evento diferente. Naquele momento, eu percebi ali, no geral, com raras exceções, falta de confiança, falta de tranquilidade. Eu percebi falta de controle da maior parte das pessoas que estavam ali. Equilíbrio, obviamente, inclusive uma das pessoas que estavam ali na pista de patinação acabou caindo. O cara estava se equilibrando ali no corrimão e ele escorregou e porque ele tentou se equilibrar no corrimão, ele acabou torcendo o ombro para trás e deslocou, veio o bombeiro para socorrer ele, colocou ele na cadeira de rodas e depois levou ele para fora, porque ele torceu o ombro, deslocou o ombro. E eu percebi também uma falta de liberdade. Uma coisa é você estar em terra firme, certo? E outra coisa é você estar ali com patins para poder patinar no gelo. É bem diferente.
Agora, não por mera coincidência, lógico, eu coloquei isso aqui de propósito, porque fazendo uma conexão, uma correlação com a realidade do empresário. É exatamente assim que os empresários, que muitos empresários se sentem no mercado, vivendo ali aquele jogo de adrenalina, certo? Precisa dar certo, precisa funcionar, assumindo risco, tomando decisões ali sem uma clareza, mas precisando tomar decisão, arriscando, colocando grana no negócio, fazendo financiamento, comprando equipamento, treinando pessoa, contratando, é uma adrenalina, certo? Concordam comigo? Outra coisa, falta de confiança. Quantos empresários se veem nessa situação? Sem ter uma clareza sobre aquilo que está fazendo, sem ter uma confiança de que aquilo que está sendo feito vai dar resultado. Falta tranquilidade, falta controle, falta organização, falta equilíbrio, equilíbrio das finanças, por exemplo. Ou até para alguns falta, para muitos, né? Falta de liberdade. Por quê? Aprisionados no seu próprio negócio. Agora, só um empresário com as competências certas consegue deslizar no piso escorregadio do mercado, principalmente do mercado brasileiro, porque empreender no Brasil é ser herói. Empreender no Brasil é ser herói. E eu quero compartilhar aqui com vocês essa pergunta. De 0 a 10, quanto hoje você avalia o seu nível de lucratividade e liberdade à frente do seu negócio? Compartilhem aqui comigo no chat. De 0 a 10, quanto, se fosse para você dar uma nota agora, quanto você avalia o seu nível de lucratividade e liberdade na frente do seu negócio? Lucratividade, dinheiro no bolso. Liberdade para comprar, para fazer aquilo que você deseja. E a liberdade é você não viver preso na operação do teu negócio e poder, por exemplo, como eu disse, tirar uma semana de férias sem se preocupar com aquilo que está acontecendo na sua empresa, porque pessoas fazem aquilo que você precisa fazer, tem processo definido, empresa organizada, o quanto você tem lucro e tem liberdade. De 0 a 10, compartilhem comigo. A maioria colocou aqui, ó. 2, 3, 5. É isso aí. 6. Legal. Significa que tem muito para desenvolver, muito para melhorar. E esse treinamento, essa palestra aqui, essa aula, ela foi desenhada para você, que tem essa jornada a ser percorrida até ter um 10. E é isso que eu vou explicar aqui para vocês. Mas antes disso, eu quero perguntar: quando foi a última vez que você tirou férias sem se preocupar com a operação, com o funcionamento da sua empresa? Quando foi a última vez? Ou você nem se lembra da última vez, ou não teve essa experiência? O seu volume de trabalho hoje, ele tem sido proporcional aos seus ganhos financeiros? Ou seja, porque veja, o empresário no começo da sua jornada precisa trabalhar muito, isso é indiscutível, precisa trabalhar muito. Agora, com o tempo, o empresário precisa ir estruturando os processos, treinando as pessoas para que ele tenha, tem que ter uma folga. Agora, uma coisa é trabalhar muito e ver resultado. E outra coisa completamente diferente é você trabalhar muito, viver preocupado e não ver a cor do dinheiro. Alguns empresários estão nessa situação. O trabalho não tem sido proporcional aos ganhos. Outra pergunta. Hoje, as suas vendas, elas são vendas recorrentes, constantes, ou elas pingam? Você tem uma clareza, uma estrutura comercial que você não fica preocupado, mês que vem, não. Eu tenho uma base de clientes, eu tenho campanhas rodando, eu rodo captação de lead, eu faço aquisição de cliente, eu tenho a garantia pelo trabalho que eu tenho feito, certo? Aplicado os funis de venda, de que a minha venda no mês que vem eu vou vender.
Ou até eu tenho uma base de clientes com as quais eu tenho recorrência dessas vendas. Como é a sua experiência hoje no que diz respeito a vendas? Quarta pergunta: as pessoas na sua empresa, elas conseguem resolver problemas sem depender de você para tudo? Ou essas pessoas, elas a cada minuto ficam te procurando, perguntando aquilo que tem que ser feito, e você se cansa de repetir as mesmas coisas e parece que a pessoa não entende, e você fala e tem hora que cansa e tem hora que dá vontade de fazer tudo sozinho porque dá menos trabalho? Digam-me aí. Ou você tem autonomia e as pessoas têm autonomia e senso de dono e sabem fazer as coisas e não ficam, e você não fica preocupado com isso? Outra pergunta: se você continuar trabalhando dessa forma que você tem trabalhado hoje, quais serão os seus resultados daqui a 1 ano? Ou daqui 5 anos? Como vai estar a sua vida? Se nada mudar, imagina que você continua fazendo as mesmas coisas da mesma maneira, como estará a sua empresa, os seus resultados, a sua lucratividade daqui a 1 ano? Ou daqui 5 anos? Considerando até essa volatilidade do mercado e essa incerteza de futuro. Tem uma frase que diz o seguinte: a empresa que não está crescendo, ela está morrendo. A empresa que não está crescendo está morrendo. Por quê? Tem gastos invisíveis, tem inflação, tem uma série de coisas que acontecem. O empresário que quer crescer, certo? Acelerar sua lucratividade, ele precisa ter uma constante evolução do seu faturamento, uma constante evolução da sua lucratividade e um aumento gradativo do seu nível de liberdade na sua empresa. Porque se a sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Estão acompanhando, pessoal? Legal. Vamos lá. Bom, antes de falar aqui no assunto técnico específico, eu vou falar um pouco sobre a minha jornada no mundo empresarial. Alguns de vocês estão conhecendo aqui, vendo uma aula comigo pela primeira vez e não conhecem minha experiência. Então, eu vou compartilhar um pouco aqui da minha experiência, dos momentos que eu tenho vivido nesse mundo de negócios. Bom, há quase uma década eu iniciei minha carreira de consultor em uma empresa multinacional de consultoria em gestão. Eu era bastante jovem, eu tinha 20 anos de idade quando eu entrei nessa empresa. O tempo passa, o tempo passa. E foi também no mesmo período em que eu me formei ali em engenharia de produção. Aqui não dá para me ver direito, estou aqui no meio dessa multidão de gente. Uma empresa de gestão de ativos. E foi uma experiência incrível, foi uma imersão maravilhosa, onde eu tive a oportunidade de ter contato ali com grandes multinacionais. Eu era o consultor responsável por tocar esses projetos, alguns projetos dessas multinacionais, sozinho. Eu fui, obviamente, fui preparado para isso. A empresa tinha uma academia onde fazia todo o desenvolvimento dos consultores e eu tive ali boas imersões no que diz respeito à gestão de negócios antes de eu poder aplicar o conhecimento nas empresas. E foi nesse período, eu estou aqui com a minha família, no período ali no dia da minha formação, estou aqui com um canudo na mão de engenharia de produção. E foi uma experiência incrível, foram 3 anos, né, onde eu atuei ali em projetos de multinacionais. E, por exemplo, era um consultor responsável por tocar ali um projeto de uma empresa que tinha mais de 500 funcionários, e eu respondia ali direto para a gestão da empresa, inclusive empresas que a liderança falava outro idioma, tinha que ter um tradutor ali, enfim, era uma experiência maravilhosa, maravilhosa mesmo. E o foco daqueles projetos era maximizar o resultado da empresa através de processos e pessoas. Eu tive a oportunidade de estar à frente de grandes projetos ali de empresas multinacionais durante esses 3 anos. Então, imagina, deu um boom na minha cabeça ali com 20 anos de idade, 21 anos de idade, atuando nessa empresa. Eu fiquei 3 anos ali e eu pude alcançar alguns cases de sucesso. Então, aqui vocês podem... Deixa eu voltar aqui, que acho que saiu. Espera aí.
Aqui vocês conseguem ver alguns cases de sucesso ali da empresa. Deixa eu ver, vocês veem aqui, ó, o meu nome do projeto. Empresa ali que teve ganhos incríveis, como reduções de custo ali de 80, na casa de 80 mil reais por mês, estruturação de processos, treinamento de pessoas, gestão de resultados, enfim, era algo muito robusto, muito estruturado. Deixa eu abrir aqui a continuidade da apresentação. Bom, nesse período aí, acreditem, não foi fácil para mim, eu era muito jovem e tinha até um certo preconceito contra mim, porque eu era muito jovem, tinha 21 anos de idade e lidava ali com grandes diretores das empresas. O preconceito durava até que eu pudesse me posicionar e mostrar realmente por que eu estava ali. À medida que eles conheciam, à medida que eles viam os resultados que a empresa tinha, aquele preconceito ia passando e as pessoas começavam a confiar um pouco mais em mim. Foi uma experiência maravilhosa. Depois disso, deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Aqui, pronto. Show, vamos lá. Todo mundo vendo aí? Todo mundo consegue ver? Me fala no chat. Vamos lá. Bom, então, aqui são alguns cases de sucesso para o empresário que não sabe o que é isso. É um histórico do trabalho que foi realizado, as ferramentas aplicadas, o histórico do cliente, os desafios, a intervenção e o nível de resultado. E era na casa dos milhões, assim, o faturamento da empresa. Eu fiquei 3 anos nessa empresa e depois eu saí dessa empresa, pedi demissão e eu decidi empreender. Aqui é um outro case de sucesso, né? E eu decidi mergulhar nessa jornada do empreendedorismo, eu mesmo, como empresário, à frente do meu próprio negócio, baseado nos conhecimentos que eu tinha adquirido naquela empresa. E aqui é um print do meu um dos meus primeiros contratos, né? Um dos meus primeiros contratos no mundo empresarial. Então, vocês percebem aqui, ó, eu ainda fazia consultoria, né? Não era mais, meu foco hoje é mais mentoria, mas era consultoria e assessoria. Então, vocês percebem, ó, planejamento estratégico, suporte e acompanhamento de implementação de sistema, gestão e controle dos serviços, gestão de estoque, melhoria contínua, treinamento para equipe de vendas. E aqui embaixo, o fechamento do contrato, na casa ali quase dos 20 mil reais, e a empresa ia pagar lá em 6 vezes. Então, esse foi um dos primeiros contratos que eu fechei como empresário. E para mim foi maravilhoso, foi uma virada de chave. É lógico que eu tive o primeiro desafio, que era aprender a vender, né? Aprender a vender, desenvolver essa competência de vendas. Não era fácil para mim, porque eu me formei em engenharia, engenheiro não aprende a vender. Eu tive que aprender na raça. E ali, combinando, nesse período eu conheci a Rebeca, a gente já estava com a data do casamento marcada, e eu tinha que fechar contratos, e graças a Deus, e há bastante trabalho e dedicação, as coisas foram encaixando e deram certo. E aqui estão alguns cases de sucesso dos clientes que eu desenvolvi, uma empresa aqui do ramo de construção, outra empresa aqui do ramo farmacêutico. Vocês podem ver aí os resultados, né? Impacto de vendas, aumento de vendas, redução de custo, controle financeiro, otimização de processo, treinamento de pessoas. Eram esses pilares que eram trabalhados durante esse período. Aqui tem mais cases de sucesso, um autocenter ali, com aumento de vendas também, organização de processos. Aqui uma outra empresa, uma empresa do ramo de combustível, uma franquia, postos de combustíveis, porque o meu foco era ajudar pequenas e médias empresas. E graças a Deus,
muitos cases de sucesso. E o que eu aprendi durante esse período? Já está completando aí quase uma década que eu tenho atuado ajudando empresários. Eu descobri que existem 3 tipos de empresários. Isso, 3 tipos de empresário. O chat, legal, ó, deixa eu te perguntar, o chat para vocês está liberado aí? Vocês estão acompanhando a apresentação? Legal. Então, vamos lá. Eu descobri que existem 3 tipos de empresário. Não foge disso, gente. 3 tipos de empresário. O primeiro tipo de empresário, empresário que não tem lucro e nem liberdade. Normalmente, esse é um período passageiro, né? Até atingir um ponto de equilíbrio, o empresário passa por esse desafio no começo do seu negócio, mas tem empresário que está aí, sei lá, 3, 4, 5, 10 anos e está pelejando para poder pagar as contas. Esse é o primeiro tipo de empresário que eu encontrei na minha jornada. Qual que é a realidade desse empresário? A empresa é uma desordem, esse empresário não sabe fazer gestão, certo? Ele tem as suas vendas estagnadas, ele vende ali para as pessoas que o conhecem, certo? Não consegue acelerar a venda, não consegue. Falar de dobrar, triplicar, aumentar 5 vezes o faturamento é impossível para esse empresário. Ele não cabe na mentalidade dele. Esse empresário conhece os números do seu negócio, não conhece o número do seu negócio, e o seu maior objetivo, esquece liberdade, colocar dinheiro no bolso. Colocar dinheiro no bolso. É a meta desse empresário, que é o maior desafio que ele tem. Vender, 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 vender. Segundo tipo de empresário é o empresário que ele conseguiu estruturar sua empresa, os seus processos de venda, para que ele venda. Ou seja, ele tem até certo nível de lucratividade. Porém, essa lucratividade tem um preço alto, que é a sua liberdade. O empresário, ele tem um negócio lucrativo, porém vive apagando incêndio e ele tem grandes desafios com os seus funcionários. É uma empresa que não tem essa gestão de pessoas. Os funcionários dependem dele para tudo, para tomar decisão. E é um empresário que passa a maior parte do tempo no operacional. Ele tem que ir para o operacional, porque se ele sair do operacional, o negócio desanda. A empresa não tem estrutura, a operação para, a equipe de vendas não vende, as pessoas que é para fazer o que tem que ser feito não fazem, então ele tem que ficar na cola. Tem que ficar em cima e acaba abrindo mão até de cuidar da sua saúde, de ter tempo de qualidade com a sua família, porque ele precisa fazer a empresa rodar. Férias, nem pensar. Não dá para tirar férias. Tirar um dia ou outro ali e fica preocupado com a empresa, porque precisa vender e precisa entregar. É um desafio. Esse é o segundo tipo de empresário. O terceiro tipo de empresário que eu conheci durante a minha jornada, e exatamente essa é a minha missão, tirar o empresário do nível 1, levar para o 3, do 2, levar também para o nível 3, que é esse grupo seleto de empresários que tem lucro e também tem liberdade. Por quê? Por que ele tem lucro e liberdade? Porque ele tem uma equipe engajada e qualificada. Ele preparou essa equipe para isso. Ele estabeleceu processos, treinou a sua equipe para que a empresa não dependa dele para rodar. Então, esse empresário ele pode tirar férias quando ele quiser, ele se programa, se organiza para isso, ele pode cuidar da saúde, ter tempo para ficar com a família. Por quê? Porque ele domina gestão. Ele domina gestão e ele foca no quê? No estratégico da empresa. Ele não fica preso no operacional, olhando só para a operação. Ele consegue ter uma visão do seu negócio. E porque ele tem essa visão, ele toma melhores decisões para acelerar o crescimento da sua empresa. Certo? Já tem um nível de maturidade. Põe dinheiro no bolso e pode viajar, fazer as coisas que ele quiser, porque a empresa dele tem processo e tem gestão de pessoa. Bom, a pergunta é, com qual desses 3 aí você se identifica? Com qual desses 3 você se identifica? Diga-me aí, com qual desses 3? Recapitulando, o empresário que não tem lucro nem liberdade, a meta dele é vender e pôr dinheiro no bolso. Esquece liberdade por enquanto. O segundo, ele tem lucro, mas acabou que, por consequência, ele fica preso na operação da empresa e não tem liberdade. Esse aqui é o empresidiário.
Eu gosto desse termo porque ele choca, é um empresidiário. Ou esse grupo seleto de empresários que tem lucro e também tem liberdade. Ele pode tirar uma semana de férias aí, quando ele precisar. Com qual deles você, empresário, se identifica? Legal, ó. Minha empresa é pequena, é nova, graças a Deus ainda estou no segundo, lutando para migrar para o terceiro nível. Maravilhoso. É isso aí. Bom, agora eu quero compartilhar aqui com vocês alguns mitos e crenças que eu aprendi durante a minha jornada de quase uma década ajudando empresários. A primeira delas é, e acredite, esses mitos e crenças, nós somos aquilo que acreditamos, porque aquilo que nós acreditamos reflete nas nossas atitudes. E as nossas atitudes geram os nossos resultados. Certo? Pegaram isso? O que você pensa, você sente, você faz e você obtém de resultado. E alguns mitos e crenças foram estabelecidos na mentalidade de muitos empresários que acabam criando barreiras e limitações para que esse empresário cresça. Uma delas é: o olho do dono é que engorda o gado. Quem já ouviu isso? O que acontece? Esse empresário que acredita que é o olho do dono que engorda o gado, ele fica preso no operacional, porque ele fala o seguinte: pô, eu não vou abandonar minha empresa, não. Minha empresa tem lucro e resultado quando eu fico em cima, quando eu pego no pé do funcionário. Se eu não pegar no pé, não vai. Por quê? Porque é o olho do dono que engorda o gado. Esse empresário está fadado a ficar preso na operação da empresa. Ele não vai conseguir escalar, crescer o seu negócio. Segunda crença, segundo mito aí, empresa deve ser rica e o dono tem que ser pobre. Eu acredito que todo mundo aqui deve ter ouvido isso. Eu ouvi, assim que eu entrei no mundo corporativo, eu aprendi, me disseram isso, né? Empresa tem que ser rica, o dono tem que ser pobre. E eu até entendo que a intenção de quem diz isso é porque é muito comum. Geralmente os empresários acabam misturando pessoa física com pessoa jurídica e mete a mão no caixa da empresa, compromete o fluxo de caixa e a empresa acaba passando por perrengues, porque o empresário não sabe cuidar do financeiro, não tem gestão financeira e mete a mão na empresa. E aí essa frase, esse mito vem para poder proteger, entre aspas, a empresa, dizendo: a empresa tem que ser rica e o dono tem que ser pobre. Na verdade, isso aqui é uma grande falácia, isso aqui é muito incoerente, é uma grande incoerência. Por quê? Porque a empresa é reflexo do dono, eu vou falar isso aqui mais para frente. Terceiro, para ser empresário não precisa estudar. Aí eu digo, eu sou formado em engenharia, estudei 5 anos, sou médico, estudo lá 5, 10 anos. O arquiteto estuda 5 anos, e o empresário não estuda. Meu, não aprende a ser empresário na faculdade. Nem quem é formado em administração aprende a empreender. Nem quem é formado em administração. Você não aprende na escola, no ensino médio. E aí você abre o negócio, meu, tem que ter conhecimento. E é um mito aí, ó. Para ser empresário não precisa estudar. Conheço lá fulano de tal que abandonou a faculdade. Ah, o Steve Jobs abandonou a faculdade lá para poder empreender. Outra crença, quer algo bem feito, faça você mesmo. Outra coisa, o importante é o faturamento. O empresário fica focado. Não, esquece tudo, vamos focar no faturamento. Vender, 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 vender. E não entende, não sabe se está vendendo bem, se está vendendo certo, se está vendendo com escala, com recorrência, com margem. Vender. E aí entra no quê? Normalmente esse empresário que só foca em vendas, ele entra na briga por preço. E ele joga o preço dele lá embaixo, sacrifica a sua margem para poder vencer o concorrente e fica naquela guerra por preço. E aí já era a empresa, hein? Nossa, já ajudei várias empresas com empresários vivendo essa situação. Outro comportamento é o empresário que culpa o funcionário. Ele culpa o governo, ele culpa o cliente, ele culpa todo mundo. Ele só não culpa ele mesmo pelos resultados da sua empresa. Isso aqui é protagonismo. Aqui são, né, algumas crenças, alguns mitos que os empresários acabam colocando na sua mente que impacta a sua empresa de poder crescer. Eu sei que empreender no Brasil é desafiador. Isso aqui é um dado do IBGE. A maioria das empresas no país não dura 10 anos. Olha só que alarmante isso aqui.
Isso aqui, ó, é a consequência disso, tá? A maioria das empresas no país não dura 10 anos. E uma de 5 fecha após um ano. 20% das empresas passou um ano quebra. Isso aqui é um dado do IBGE. Faz bastante tempo já essa informação aqui, ó. Com certeza esse dado, principalmente depois da pandemia, aumentou. Na verdade, as empresas hoje, 80% das empresas quebram antes de completarem 5 anos. Já esse dado aqui é bem mais recente. É um dado aqui do TMF Growth, que fala o seguinte: TMF Growth, os 10 países mais complexos para negócios, e o Brasil está em primeiro lugar. Está atrás aqui da Polônia, da Argentina, da Indonésia, do México, da Colômbia. Brasil em primeiro lugar. Se é empresário, você sabe, parece que você está nadando contra a correnteza. É uma luta, não é fácil. Por quê? Porque empreender no Brasil não é para amadores. Se você deseja acelerar o resultado da sua empresa, ser um empresário de elite, um empresário de alta performance, você precisa se preparar para isso. E é por isso que você está aqui. E eu vou te explicar aqui o caminho das pedras para você trilhar essa jornada. Bom, isso aqui é um fato, né? Ninguém quer ser um ex-empresário. Meu, já pensou? Quebrar um negócio, falir a empresa, abandonar, não deu certo, fechou. Terrível, não é? Terrível. Se você está empreendendo, é porque existe um sonho aí no seu coração. Existe um desejo ardente, existe um desejo de ter maior liberdade, maior rentabilidade. Existe um desejo de impactar a vida das pessoas através do seu produto ou serviço. Ninguém quer ser um ex-empresário. Esquece, isso aqui não é nem plano, né? Só plano A, tem que dar certo, vai dar certo, e é por isso que você está aqui. Por quê? Porque a empresa é reflexo do dono, já falei isso. E quanto mais o empresário cresce, mais a empresa prospera. Eu vou repetir isso aqui, ó. A empresa ela é reflexo do dono. Cara, eu já busquei ajudar muitos empresários e eu percebi e validei esse conhecimento de que a empresa é reflexo do dono. Não tem como um empresário com uma mentalidade pobre construir uma empresa rica. Não tem como. Não tem como um empresário com com várias crenças limitantes, com uma mentalidade escassa, produzir uma empresa abundante. É impossível. Impossível. A empresa, ela é reflexo do dono. Quanto mais conhecimento ele tem, quanto mais competente o empresário, mais ele consegue desenhar estratégias, tomar boas decisões à frente do seu negócio. E anote isso. A maior competência do empresário é tomar boas decisões. E a sua empresa vai ser reflexo dessas decisões que o empresário toma. Bom, qual é a causa, né, da diferença desses empresários que eu citei, desses 3 tipos de empresário? Eu percebi que a maior diferença entre esses empresários que crescem, que prosperam, que aceleram o resultado da sua empresa, daqueles empresários que vivem estagnados, aprisionados, reclamando, com problema, não vende, não consegue treinar a pessoa, tem 2 coisas principais. A primeira dela, eu falei, é a mentalidade, porque a empresa é reflexo do dono. E a segunda coisa é o conhecimento em gestão. Conhecimento em gestão. Então, dessas 2 coisas vão refletir os resultados que você tem na sua empresa. A sua mentalidade, o seu nível de conhecimento em gestão vai dizer se você vai ser um empresário que vai escalar o teu negócio, que vai ter lucro, que vai ter liberdade, ou você vai ficar estagnado, paralisado e vai ter problema o resto da vida, ou, Deus o livre, se tornar um ex-empresário. Eu sei que ninguém quer isso. Vamos lá. Baseado nisso, né? Baseado nessa percepção que eu tive no mundo corporativo, ajudando empresários, eu percebi que, num certo ponto, cara, não adiantava eu trazer técnica para esse empresário. Não adiantava só trazer o conhecimento em gestão. Eu percebi que, num determinado ponto, o empresário crescia, mas parava. Parecia que tinha um teto ali que limitava o desenvolvimento do seu negócio.
Foi aí que eu percebi que eu precisava trabalhar e aprender a trabalhar a mentalidade do empresário, a mudar esse padrão de crença, a eliminar isso aqui, ó. Essas crenças limitantes aqui, ó, esses mitos que estavam na cabeça dele. Porque isso aqui, meu, se isso aqui estiver impregnado na cabeça do empresário, pode esquecer, você pode aprender o que quiser, não vai conseguir colocar o conhecimento em prática. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui me especializar em desenvolvimento humano e eu fiz várias especializações em desenvolvimento humano para trabalhar a questão da mentalidade, não só do empresário, mas também das pessoas. E eu fiz aqui, desenvolvi outros programas de desenvolvimento humano, e fiz programas que alcançaram aí alunos em 12 países, 4 continentes, muitas vidas impactadas, muitas pessoas que tiveram seus resultados acelerados através dos programas de desenvolvimento humano. E eu trouxe esse conhecimento hoje para o mundo corporativo para ajudar o empresário a reprogramar a sua mentalidade e acelerar o resultado da sua empresa. Vamos lá. E agora eu quero compartilhar aqui com vocês. Pegaram até aqui, pessoal? Fez sentido para vocês? Digam-me aí. Essa combinação de mentalidade e conhecimento em gestão. Vamos lá. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Sim, o pessoal está falando aqui, ó. Sim, fez muito sentido. Perfeito. Bom, agora eu vou compartilhar aqui com vocês o plano para resolver tudo isso que eu disse para vocês a respeito da mentalidade e do conhecimento em gestão. Vou compartilhar aqui um mapa mental para que vocês possam acompanhar. Vocês vão me falar se vocês estão conseguindo visualizar. Todo mundo consegue ver o mapa mental aqui? Baseado nesses desafios do empresário, a respeito da sua mentalidade e a respeito do conhecimento em gestão, foi que eu desenhei esse plano de gestão 4.0, que engloba 4 pilares. Mas antes de eu falar dos pilares aqui, do plano de gestão 4.0, eu vou falar dos desafios que normalmente o empresário tem e você pode aí se identificar se você está passando por alguns desses desafios. O primeiro desafio que o empresário tem, todo mundo está conseguindo ver o mapa mental, pessoal? O primeiro desafio que o empresário tem é a respeito do quê? Das suas vendas. A palavrinha previsibilidade. Previsibilidade. Esse aqui é o primeiro desafio do empresário. Ele vende hoje, amanhã ele não sabe se vai vender. Alguns estão vivendo esse momento. Então, começa a vender até o seu negócio pegar tração no mercado. Pegou tração, começou a aumentar seu faturamento e ele tem ali as suas vendas. Mas o desafio desse empresário é ter previsibilidade de venda. Previsibilidade, deixa eu colocar aqui, ó. Escala. O que é escala? É vender para mais pessoas conforme o espaço geográfico. Escalar, ampliar suas vendas. Terceiro desafio que esse empresário tem é vender melhor. E vender com recorrência. Vender melhor aqui, ó, é a margem de lucro. Vender melhor com margem de lucro. E depois aqui o outro desafio que esse empresário tem é desenvolver o quê? Recorrência. O que é recorrência, pessoal? Recorrência é você vender mais vezes para a mesma pessoa. Isso aqui gera um indicador chamado LTV, Lifetime Value. Então, esse aqui é um desafio do empresário. Ter previsibilidade, escala, vender melhor, ter recorrência. Concorrência não. Recorrência.
Bom, faz sentido? Ó, teve uma pessoa que falou aqui que estava caindo a conexão. Digam-me aí se está caindo a conexão para alguns de vocês. Aqui está tudo normal. Ó, o Breno aqui falou que está sossegado, tá dando certo. Show. Bom, beleza, o empresário está vendendo, está lá, já está conseguindo entregar o seu produto ou serviço para muitas pessoas, tem ali um faturamento interessante. Bom, segundo desafio que ele enfrenta a respeito do seu financeiro, organizar o seu financeiro. Na verdade, assim, é saber a direção da sua empresa. Aqui, o maior desafio dos empresários, fluxo de caixa. Controlar esse fluxo de caixa. Ter uma clareza sobre as oscilações, certo? Receita, despesa. Controlar o fluxo de caixa. Montar aqui uma reserva de oportunidade. Eu não gosto do nome reserva de emergência, porque atrai emergência, hein? Eu prefiro atrair oportunidade. Legal, o empresário conseguiu ali controlar suas finanças, está vendendo, tem lucro, surge um outro desafio. Vou até colocar aqui, eu não coloquei, lucro, tá? Ter lucro, né? E às vezes o empresário está vendendo muito, mas como não está vendendo com margem, não tem boa lucratividade. O terceiro desafio que o empresário acaba enfrentando é uma jornada aqui, pessoal. É contratar as pessoas certas. Ter as pessoas certas na sua equipe. Então, muitos empresários têm problemas ali com a contratação e tem um alto nível de rotatividade de funcionários. Além desse desafio da alta rotatividade, é treinar essas pessoas para ter senso de dono, certo? De maneira com que o funcionário faz o que precisa ser feito e não depende do dono para tudo, tem que ficar perguntando tudo. Então, aqui são alguns desafios, né? Muita gente saindo, alto nível de rotatividade, tem dificuldade para poder treinar e capacitar essas pessoas, dificuldade ali na hora de contratar pessoas, às vezes não consegue encontrar o funcionário com a competência ideal para desenvolver as suas tarefas. Legal, vamos supor que o empresário já vende, controla o financeiro, tem uma equipe. Qual que é o desafio desse empresário que cresce, contrata, já tem ali 20, 30, 40 funcionários? O problema vai ser processo. O que é processo? É a forma com que as coisas acontecem na empresa. Estou falando aqui de procedimentos. Normalmente, essa empresa aqui, que não tem essa estrutura, o desafio do empresário é organizar essa empresa, porque essa empresa normalmente é o quê? É uma desordem. Desordem. É uma desordem. Não tem padrão, não tem procedimento, não tem mapa mental, não tem um processo definido. É uma desordem. A empresa é uma desordem. O empresário percebe que porque existe essa desordem, ele tem problemas com a entrega do seu produto ou serviço. Acaba sendo comprometido aqui, ó. Cresce, mas chega num patamar, estagna, fica paralisado. Outro desafio desse empresário. Desafio com os números. Aqui são os indicadores do negócio. Cada departamento tem o seu indicador. Então, dentro de vendas tem lá vários indicadores, como o faturamento, ticket médio, margem de lucro, financeiro, DRE, fluxo de caixa, a equipe, turnover, índice de satisfação dos funcionários, absenteísmo.
São vários indicadores. Esses indicadores, a falta desses indicadores faz com que o empresário viva no escuro. É como, eu costumo fazer uma comparação. Imagine que você entra dentro do teu carro e você dá partida no carro. Você começa a andar. De repente, você olha para o painel e percebe que você não consegue visualizar o nível de combustível, a velocidade que está andando, quantos quilômetros o seu carro já andou, a temperatura do carro. Já imaginou se dirigir assim, fazer uma viagem com a família no final de semana? Você não consegue ver nada. É exatamente assim que muitos empresários têm estado à frente do seu negócio. Exatamente assim, no escuro. No escuro. Eu não sei como que pode um trem desse. E, ó, vou até colocar outra coisa aqui, ó, dentro da equipe, que é a dificuldade com liderar as pessoas, ó, estabelecer essa liderança, comunicar uma cultura, ou melhor, uma visão. Bom, não tem indicador, certo? Outro desafio do empresário que estabeleceu isso é escalar o seu negócio, vender em múltiplos canais de venda. Múltiplos canais de venda, e normalmente aqui o empresário, ele franqueia o seu negócio, certo? Ou redes, certo? O empresário foi lá, vende, organiza o financeiro, estabelece a gestão da sua equipe, processos, tem indicadores, aí a fase de poder escalar o teu negócio, porque já existe um padrão, existem processos estabelecidos, esse empresário agora vai crescer. Ele vai levar o seu produto, a sua solução para pessoas em diversos locais. Aqui eu poderia até dizer, ó, múltiplos canais, utilizando aqui a internet, tá? Inclusive, eu vou até usar uma frase muito comum que o pessoal fala assim, ó, se você não está na internet, daqui a pouco não estará em lugar algum. Eu sei que pode parecer estranho para alguns de vocês isso, mas acreditem, o futuro é agora. O futuro é agora. Se você não usa esse canal da internet, pode ter certeza que você está deixando muito, mas muito dinheiro na mesa. E a maioria dos empresários ainda não aprenderam a utilizar essa ferramenta tão poderosa para você escalar as vendas do teu negócio. Bom, todo mundo acompanhou até aqui? Fez sentido para vocês? Se conectaram aí? Alguns de vocês têm esses desafios que foram citados aqui? Sim, sim, muito. Muito sentido. Show. Bom, vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês o plano de gestão 4.0, que é o caminho das pedras para você, empresário, poder estruturar a tua empresa, implementando esse modelo de gestão aqui de uma forma detalhada aqui. Vamos lá. Eu vou começar pelo ponto que eu acredito que seja o mais importante, ó. Deixa eu jogar para o outro lado, mentalidade. Vou jogar para cá. Ó. Vou colocar aqui, ó, 1.0 é a mentalidade. Só um minuto. Bom, mentalidade. O que você, empresário, precisa aprender, desenvolver no que diz respeito à sua mentalidade? Vamos repetir aquilo que eu já falei, ó. A empresa é reflexo do... Vou até colocar de maiúsculo aqui, ó. A empresa é reflexo do dono. Ou seja, quanto mais
conhecimento o empresário tem, mais resultado consegue gerar para a sua empresa. Isso aqui é indiscutível, tá? A empresa é reflexo do dono, quanto mais conhecimento você tem, mais competência, mais resultado você gera para a tua empresa. Vou até mudar aqui, ó, vou colocar competência, tá? Quanto mais competência. Por que competência? Porque competência é a junção de conhecimento, habilidade e atitude. Vamos lá. Segundo ponto aqui, primeiro ponto, né, que um empresário precisa desenvolver à frente do seu negócio. Visão. Empresário sem visão é um empresário anão. Ele não consegue expandir o teu negócio. Visão, a sua visão de negócio, ela precisa enxergar o mercado alguns anos à frente. Isso que é fundamental. Você precisa desenvolver uma visão. E essa visão tem que te proporcionar uma busca constante por desenvolvimento. Certo? Através dessa visão aqui também, você tem que saber ouvir. Parece simples. Cara, mas como eu já conheci cada empresário na minha trajetória, empresário arrogante, soberbo, sem humildade, que vive o quê? Estagnado. Completamente estagnado à frente do teu negócio, não consegue crescer. Então, você precisa saber ouvir. Humildade. Sério, Sidney, que você está falando isso? Sério. Você precisa ter humildade de aprender, de buscar conhecimento, de saber ouvir. Indiscutivelmente, você precisa ter isso aqui. Tem um verso da Bíblia que fala o seguinte, ó. A humildade vai adiante da honra. Pô, como que você quer prosperar como empresário sem humildade? Não tem como. Então, o empresário tem que ter isso aqui, ó. Sabe, ter visão, ter humildade. Bom, visão aqui, eu vou até colocar outro item. Você precisa ter visão de negócio, tá? Pô, não adianta nada. Eu já ajudei empresário, por exemplo, que ele tinha um negócio que não tinha margem, escala e recorrência, não tinha como ele expandir o seu negócio, não tinha margem de lucro. O governo definia o preço do produto que ele tinha que vender. A barreira de entrada do seu negócio era super baixa. Ou seja, ele tinha um perfil do negócio que não cresce. Mas ele não conseguia enxergar isso. Ele precisou me contratar para chegar lá, fazer um diagnóstico e falar, ó, o seu negócio tem uma barreira de entrada muito baixa, ou seja, você tem muitos concorrentes. Qualquer pessoa que tem ali 10 mil reais, ele abre uma empresa igual a sua e começa a concorrer com você. Em contrapartida, você não pode aumentar o preço do seu produto, porque o governo controla o preço do seu produto. Era um setor de commodities. Sabe o que esse empresário fez? A partir daquela visão de negócio, ele pegou, vendeu a empresa dele. Foi empreender em outro segmento. Foi tocar, fazer outra coisa. Por quê? Por quê? Porque é com visão que você percebe isso. Visão de negócio é você ter uma visão, um plano de futuro para o teu negócio. Beleza, você está assim hoje. E daqui 1 ano? Daqui 5 anos? Como você deseja estar? E quando eu falo isso aqui, ó, vamos detalhar, gente, aqui, ó, você precisa ter meta. A sua meta tem que ser smart, tá? Ela tem que ser mensurável, específica, ela tem que ser atingível, tem que ser relevante e tem que ter uma data. Certo? O empresário que não tem essa meta é aquela frase que fala: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, você precisa estabelecer. Normalmente, as empresas estabelecem isso aqui no planejamento estratégico, tá? Você precisa definir o quê? Esse planejamento estratégico. Mas, enfim, não vou nem aprofundar nisso aqui, que não é o objetivo. Deu para ter clareza? Visão de negócio. Eu mesmo tive o meu negócio impactado. Um dia eu vi uma palestra do Flávio Augusto. Ele deu um treinamento
no YouTube, abri aleatoriamente lá, eu vi um treinamento do Flávio Augusto. Aquilo mudou tanto a minha percepção de negócio, o meu posicionamento mudou. Eu percebi que o meu modelo de negócio, antigamente, não era escalável. Foi aí que eu decidi me posicionar no digital. E aí impactei pessoas em 12 países, 4 continentes. Por quê? Porque eu desenvolvi essa visão de negócio. Se não fosse assim, eu estava ainda hoje visitando presencialmente clientes vendendo a minha hora. Por quê? Porque não basta. Vou escrever aqui, ó. Isso aqui pega isso aqui, que isso aqui é importante. Ó, não basta trabalhar duro. Você tem que trabalhar de forma inteligente. Pegou isso aqui, gente? Vamos lá. Olha, tudo isso aqui só em visão, hein, meu? Você precisa ser protagonista. Protagonista. O que é ser protagonista? Assumir as responsabilidades pelos seus resultados. Acredite, a culpa, o governo pode atrapalhar, sim, atrapalha. Tem cliente que não entende a empresa, sim, tem cliente que não entende a empresa. Tem funcionário que não tem compromisso, sim, tem funcionário que não tem compromisso. Mas você decidiu empreender no Brasil, você decidiu o público-alvo que você vai vender e você escolheu os funcionários que trabalham para você. Ou seja, você é o responsável pelos resultados que você tem na sua empresa. Deu para entender isso aqui, gente? Faz sentido? Digam-me aqui. Digam-me se faz sentido isso para vocês. Eu sei que pode ser desafiador. Alguns de vocês podem dizer o seguinte: não, mas não é culpa minha. Eu já atendi empresários de tudo que é tipo. E muitos deles não conseguiam enxergar isso. Mas acredite, para você prosperar, ó, já vou falar aberto. Eu nunca vi um empresário vitimista prosperar. Eu nunca vi um empresário vitimista prosperar. Tem uma frase que fala o seguinte, ó: você não controla o mar, você não controla as ondas. Imagina que você está dentro de um barco, você é o capitão do barco, você não controla as ondas nem o vento. Agora cabe a você pegar lá no leme do barco e falar o seguinte: independente das ondas ou do vento, eu vou levantar a vela do barco, vou fazer o que tiver que fazer, mas vou chegar onde eu quero. Você é o responsável por fazer o que tem que ser feito. Certo? Outra coisa aqui, ó, resiliência. Empresário sem resiliência, vai ouvir não, certo? Você vai ouvir muito não. Suportar processos. Vai ter coisa, vai ter pandemia, vai ter problema com funcionário, vai ter processo, vai ter várias coisas. Ou seja, se você não suporta os impactos do mercado, as oscilações, se você não consegue se adaptar, você escolheu a profissão errada. Deu para entender? Você escolheu a profissão errada. Empresário é isso aí, tem que suportar mesmo. Tem que dar a volta por cima. É o preço que se paga, é por isso que quem fica milionário, bilionário, é empresário. 1%, só 1% dos milionários se tornaram milionários investindo. Os outros 99% empreendendo. Se você quer prosperar financeiramente, você tá trabalhando a profissão certa, empreendendo. Deu para entender, gente? Fez sentido para vocês até aqui? Outra coisa que você precisa ter, essa mentalidade sua, você precisa se adaptar, tá? Precisa se adaptar. Por que se adaptar? O mercado oscila. Tem novidades todos os dias. Com base nisso, você precisa sempre se atualizar. Você precisa se atualizar, senão você fica o quê? Obsoleto. Você fica obsoleto. Meu, tem empresário que até hoje controla as finanças na caderneta, faz fechamento de caixa ali num papelzinho, depois não consegue fechar indicador, não consegue tomar decisão. Deu para entender, gente? Precisa se atualizar. Meu, hoje um aplicativo você paga aí R$20 por mês, você tem o controle das suas finanças. Agora, empresário que é assim, ó, pode esquecer, vai ficar paralisado. Então precisa desenvolver essas competências aqui, ó. Precisa ter visão, precisa ser protagonista, precisa ter resiliência e precisa se adaptar. Conseguiram pegar isso aqui? Fez sentido para vocês? Então esse é o primeiro ponto aqui, ó, da gestão 4.0. É fazer a gestão
da sua própria mentalidade, tá? Vamos para o segundo item? Vou colocar aqui para baixo. Aqui. Bom, o segundo item aqui, ó. Você precisa ter gestão. Vou escrever gestão. Gestão de pessoas. É o segundo pilar. Como que você desenvolve gestão de pessoas? Primeira coisa que você precisa ter. Você precisa definir, anote, ó, depois eu vou disponibilizar isso aqui para quem está perguntando, tá? Você precisa definir uma matriz de responsabilidade, tá? O que tem dentro de uma matriz de responsabilidade? Dentro de uma matriz de responsabilidade, você define exatamente o que cada um faz dentro da sua empresa. Pô, Sidney, precisa disso aqui? Precisa. Sabe por que precisa? Esses dias, eu falando com um empresário aqui, um cliente do meu programa de mentoria, esse empresário falou, eu perguntei, estava ele a esposa dele, né? Eu perguntei, o que você faz? O que vocês fazem? E aí eles começaram, não sabiam falar, não sabia falar. Tinha dificuldade para definir. E quando começou a falar, os dois faziam as mesmas coisas. E aí tem aquela frase que fala, né? Vocês conhecem. O cachorro que tem muito dono morre de fome. Na empresa é a mesma coisa. Por que você precisa ter uma matriz de responsabilidade e definir exatamente o que cada um faz dentro da empresa? Porque quando você tem isso aqui, ó, como que você define isso aqui? Você coloca a tarefa, tá? Que cada um faz. Você coloca a tarefa, você divide por setor. Dividiu por setor, você define aqui a frequência. Você define a frequência que tem que ser feita. Certo? E você coloca também uma coisa que é imprescindível, o aprovador, ou seja, quem valida aquela tarefa. Normalmente, por exemplo, um orçamento de vendas, o chefe acima de 100 mil reais, o diretor comercial ou o dono da empresa tem que dar um ok. Então, ele é o aprovador, ok? E tem o substituto. Por exemplo, a pessoa ficou de férias, tem alguém que vai fazer aquela tarefa. O que acontece? Normalmente a empresa não tem essa definição, a pessoa sai de férias, não tem quem faça o que ela faz. Ou seja, a empresa está vendendo, a pessoa sai de férias, pô, é o jogador, camisa 10 lá, que desfalcou o time e ninguém substitui ele. Não existe isso, tá? A empresa que não investe nessa gestão de pessoas, vai ter que contratar pessoas caras para trabalhar na sua empresa. Eu creio que não é esse o seu objetivo como empresário, porque o dinheiro que você está pagando para o funcionário, você podia pôr no teu bolso. Certo? Substituto. Legal. Então, você precisa definir o quê? Essa matriz de responsabilidade. Segundo ponto aqui. Você precisa ter uma definição de cargos e salários. Outra coisa, plano de carreira. Eu já fui funcionário, eu já fui CLT. Eu acredito que alguns de vocês aqui também são. Também são ou já foram, né? Na verdade, já foram CLT. Nesse caso, é difícil, é terrível, porque eu já fui, eu passei por isso que eu pedi demissão da empresa de consultoria, porque eu não tinha um plano de carreira. O que é um plano de carreira? O plano de carreira é uma ferramenta que você traz a clareza para o funcionário sobre dos degraus, ou dos níveis, né? Dos níveis de crescimento. E exatamente aqui, ó, o que ele precisa fazer para ser promovido. O que ele precisa fazer para ser promovido. O que é isso aqui, em outras palavras? É uma visão de futuro.
Deu para entender? Você precisa dar, como gestor, saber dar feedback. O que é dar feedback? É dar um retorno para o funcionário. Estruturar. Tem uma ferramenta aqui que chama, por exemplo, matriz de avaliação 360, que você pode aplicar e ter uma avaliação de todos os níveis da sua empresa, como cada pessoa se avalia. Uma em relação à outra. Você tem muitos aprendizados com essa ferramenta. Muitos aprendizados. Você precisa dar feedback. E dar feedback aqui, ó, é demonstrar o seu nível de satisfação ou insatisfação com o funcionário, tá? Lógico, isso aqui de uma forma estruturada, tá? Você vai dar feedback. Você precisa fazer o quê? Você precisa saber treinar e acompanhar. Ou melhor. Eita. Você precisa... Ih, acabei apagando aqui. Só um minuto. Aqui. Você precisa delegar. Saber delegar. Gestão de pessoas tem que saber delegar. E delegar não é largar, tá? Porque tem empresário que ele fala, ó, faz isso aqui. Faz isso aqui, ó. Aí vira as costas e vai fazer outra coisa. Depois ele se frustra porque o funcionário não fez da maneira com que deveria ser feito. É comum isso aqui, gente? É comum ou não? Então, isso é a gestão de pessoa. É você. E outra coisa aqui, ó. Você precisa comunicar. Ter uma boa como comunicar sua visão para a equipe. E essa visão, ela começa pelo... Por quê? Acho que é assim que coloca, né? Por quê? Ou seja, você precisa comunicar a sua missão, a sua visão e os seus valores. Por que empresário tem problema com funcionário? Porque outro tópico. Você tem que definir um processo de contratação. Definir o quê? Os requisitos para o cargo. Aqui na matriz de definição de cargo e salário, é importante colocar esses requisitos. O que acontece é que muitos empresários acabam tendo problemas. Muito empresário acaba tendo problema, por quê? Cara, por exemplo, o time é desfalcado. Aí precisa contratar. Aí contrata na correria, fala, vem você mesmo. Aí começa, a pessoa começa a trabalhar, daqui a pouco começa a ter problema e sai mais caro o molho do que o frango, do que o peixe. Por quê? Porque não tem um processo de contratação, não tem definição de cargo e salário, não tem os requisitos definidos. E, ó, eu vou falar aqui em gestão de pessoas, você precisa trabalhar o quê? O branding da sua empresa. Melhor do que você ficar caçando abelha, procurando abelhas, é você plantar um jardim. As abelhas virão até você. O que eu quero dizer com isso? O branding da empresa é a imagem da empresa no mercado. Quanto melhor a imagem da empresa no mercado, melhores funcionários ela terá. Melhores funcionários. Ela vai ter uma capacidade maior de fazer, de trazer, montar um time melhor. Não é assim que funciona? Tudo é assim. Você precisa estruturar a sua empresa para isso. Se você tem tido dificuldade de manter funcionário, é porque precisa estabelecer a gestão das pessoas dentro da sua organização.
E eu não vou nem falar, ou melhor, vou falar, né? Porque isso aqui é imprescindível. Você, vou colocar liderança. Eu já coloquei aqui, ó, comunicar a sua visão é um papel do líder. Mas você precisa formar líderes. Você precisa formar líderes que comunicam uma cultura. Estabelecimento de cultura é feito através de pessoas. Quais pessoas? Os líderes. Tudo isso aqui está dentro de gestão de pessoas. Está fazendo sentido para vocês? Dá um feedback para mim aqui no chat. Vamos para o terceiro. O terceiro aqui, ó, é processos, tá? Gestão de processos. Olha o tamanho do nosso mapa aqui já, hein? Gestão de processos, vamos lá. Bom, já falei que processo é a forma com que as coisas acontecem na empresa. Como que você estabelece os processos na empresa? Você precisa definir a melhor forma com que as coisas devem acontecer. É nesse momento que você vai estabelecer os fluxogramas. Você vai definir entradas e saídas de informações. Por exemplo, vamos falar do processo do comercial. Ou, para todo mundo entender, vendas. Dentro do comercial, você precisa estabelecer os processos do comercial. Como que você estabelece o processo do comercial? Através de scripts de venda. O que é script de venda? Padrão de comunicação. Ou a pessoa mandou mensagem lá no teu WhatsApp, você vai responder de uma forma padronizada. Você vai ter um book de vendas com as comunicações corretas para ser feitas. É nesse script de vendas que você define como quebrar as objeções. Quais os gatilhos mentais devem ser aplicados? Por quê? Porque vendas, pessoal, ó, guarde isso aqui, ó, vendas é um processo. O vendedor bom é o vendedor que segue um processo. Agora, o que dizer das empresas que não têm um processo de venda estabelecido? Esse processo de vendas, ele precisa ter aquisição de clientes, certo? Ele precisa ter aquisição. Ele precisa ter engajamento. E ele precisa ter o quê? Conversão. Como que você faz isso? Como que você, vendas é um processo. Como que você faz isso? Você faz isso através estabelecendo os processos do comercial 1, que é o comercial, que é o hunter, né? Que é o caçador, que atrai não, que é o marketing, né? Mas ele é o que converte novos clientes. E você tem aqui também o comercial 2, que é o farmer, acho que é assim que escreve. Farmer é o agricultor, é o que vende para a sua base e fortalece a recorrência. E aí não vou entrar nesse mérito, mas tem formas corretas de definir comissionamento para os dois níveis aqui. Mas conseguiram entender? Processo é definição da forma com que essas coisas devem acontecer, tá? E quando a gente fala de processo, a gente fala de procedimentos, tá? Eu fiz um exemplo aqui do comercial, tá? Então, por exemplo, a script, eu poderia aqui usar também, ó. Eu poderia usar aqui também o WhatsApp, como que é feita a comunicação através do WhatsApp, através do Facebook, através do Instagram. Dá para entender? Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Digam-me aqui. Então, ó, processo é procedimento, é mapa mental, como esse aqui,
manuais, fluxogramas. Pô, Sidney, é chato pra caramba definir isso. Cara, você não quer estruturar a tua empresa para ter lucro e liberdade? Esse é o processo. Esse é o processo que você precisa trilhar para estruturar o teu processo. Ó, eu falei aqui, por exemplo, de definir uma matriz de responsabilidade. Uma matriz de responsabilidade dentro da gestão de pessoas. Agora imagina, você contrata um funcionário e você tem ali um documento que fala exatamente tudo que aquele funcionário vai fazer. Não é muito mais fácil você chegar para ele, entregar na mão dele e falar, ó, isso aqui é tudo que você vai fazer, aqui está escrito como que você tem que fazer. Você percebe como que você otimiza seu tempo? Como você elimina retrabalho? Percebe isso, gente? Como se torna algo muito mais... como se torna algo muito mais fácil, muito mais produtivo. Por isso que as empresas, muitas empresas, não conseguem acelerar o resultado dela, porque não tem padrão, cara. Toda vez que tem que contratar um funcionário, tem que ficar repetindo as mesmas coisas. Aí fala para uma coisa, fala para outro outra. Na hora de contratar, não tem um padrão. Contrata uma pessoa, fica 2, 3 meses, demite, contrata outra, não fica, demite. Cria aquele mal-estar na equipe, cria aquele problema na equipe. Falando comercial, vai atender um cliente, atende um cliente de um jeito, outro de outro, nível de conversão lá embaixo, não consegue colocar gatilhos emocionais, não consegue estabelecer um processo da forma com que deveria acontecer. Não tem comercial 1, comercial 2, às vezes é bagunçado, misturado. Algumas empresas vivem essa realidade. Não tem uma identidade por falta de processo. Por falta de processo. E eu posso falar com muita propriedade isso aqui, porque eu sou engenheiro de processo. Eu estudei 5 anos e eu aprendi muito disso aqui. Quando a empresa não tem processo, é uma desordem, tá? É uma desordem. Legal. Vamos lá para o último tópico aqui, que é resultados. Gestão de resultados. Vamos colocar aqui embaixo também. Gestão de resultados. Pô, o que é gestão de resultados? É a gestão, né? É a gestão dos números da empresa. Eu gosto de uma frase que fala o seguinte, ó. Eu gosto de uma frase que fala o seguinte: o que não se mede, não se gerencia. Lembra que a competência, uma das mais importantes, né? Competências do empresário é a sua capacidade de gestão. Agora me fala, como que você vai gerenciar a sua empresa sem ter números? Como que você vai estruturar os seus processos sem ter uma noção dos resultados da sua empresa? Você precisa ter clareza, tá? E acreditem, muitos empresários caminham no escuro. Entra no carro, vai fazer a viagem, dá a partida, não vê nada. É desse jeitinho que os empresários têm. Muitos empresários, né? Talvez alguns de vocês aqui. Bom, como que eu estabeleço, Sidney, uma gestão de resultados dentro da minha empresa? Vamos lá. Primeira coisa que você... Eita. Primeira coisa que você, empresário, precisa fazer. Definir os KPIs. Tá? O que são KPIs? Key Performance Indicator, ou indicadores. Eu estou usando esses termos que é importante vocês aprenderem. Para quem não sabe, é importante aprender isso aqui, tá? Indicadores de desempenho, tá? Ou melhor, indicadores-chave, né? Ô, Sidney, fala para mim, cara, quais são os indicadores-chave de desempenho da minha empresa? Eu vou dizer para você, depende. Depende do quê? Depende da sua estratégia. Por que da sua estratégia? Por que da minha estratégia, Sidney? Porque dependendo da sua missão, da sua visão e dos seus valores,
serão os seus indicadores. Ou seja, o seu indicador tem que estar conectado com a sua estratégia, tá bom? Tem que estar conectado. Então, quando o empresário fala para mim, Cine, quais indicadores eu utilizo para gerenciar tal coisa? Fala, pô, depende da sua estratégia, o que você está querendo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, beleza, definir estratégia, missão, visão, valores. Você precisa ter indicadores que vão mostrar se você está seguindo essa missão, se você está no caminho de atingir essa visão de futuro para o teu negócio. Senão não faz sentido, meu. Não faz sentido. E eu já vi, eu vejo quase todo dia os empresários medindo coisas que não utilizam para tomar uma decisão. Então, ó, você só deve medir aquilo que é utilizado para tomar decisões. Você só vai usar aquilo que... Você só vai medir aquilo que você usa para tomar decisão, porque senão você está perdendo tempo, gastando a sua energia, às vezes pedindo números aí para os seus funcionários que você não vai usar para tomar decisão nenhuma. Bom, legal. Esses indicadores, eles precisam ter metas, tá? Essas metas, elas têm que ter o SMART que eu falei, certo? Tem que ser específica, mensurável, relevante e atingível. Tem que ter data. Essas metas devem ser compartilhadas com a equipe. Por exemplo, você estabelece uma meta de vendas, você compartilha com a tua equipe comercial as suas metas de vendas, de maneira com que todos eles sejam engajados a atingir aquelas metas e, atingindo aquelas metas, eles tenham um retorno financeiro, ou a bonificação, aquilo que você estabeleceu dentro da tua empresa. Mas você precisa ter isso. Você tem que entender que você vai precisar de pessoas no teu negócio para poder levar a tua empresa para onde você deseja. Para isso, você tem que estimulá-los através dessas metas. Agora, tem que estabelecer com base numa metodologia. Eu coloquei aqui SMART, por exemplo. De maneira com que esses funcionários sejam estimulados a fazer o que tem que ser feito. Legal? Legal. Estabelecer um indicador. Ó, é importante falar também que esses indicadores divididos por níveis. Eles têm que ser divididos por níveis. Quais níveis? Estratégico, tático e operacional. Pô, Zina, você está falando isso aí para mim? Será que realmente eu preciso disso? Eu estou passando aqui o caminho das pedras dos empresários que eu tenho mentorado e de tudo que eu tenho aprendido durante quase uma década já de empresários. Eu estou falando para vocês com muita propriedade das empresas que crescem e aceleram os resultados. Agora, nem todos estão dispostos a pagar o preço. E é por isso que nem todos têm lucro e liberdade. Agora, se você é esse empresário, você está no caminho certo, está no lugar certo. Você está aprendendo isso aqui. É aprender e aplicar. Indicadores divididos por níveis, estratégico, tático, operacional. O que é estratégico? Bom, estratégico é a visão do topo da organização, ok? Você tem uma visão estratégica quando você fala de aquisição de novos equipamentos. Você tem uma visão estratégica quando você pensa numa ampliação de mercado, desenvolvimento de novos canais de vendas. Você pensa em escalar o teu negócio, fazer grandes investimentos. Isso são decisões estratégicas. Decisões táticas. Isso aqui é do nível gerencial, tá? Gerencial, tá? O que é o nível gerencial? Vamos lá, vou explicar. O nível gerencial é o nível da liderança. É o nível que, abaixo dele, tem a parte operacional. Então, os gestores da tua empresa, os líderes da sua empresa, estão dentro desse nível tático. A operação são os demais funcionários. Show! Então, vamos lá. Agora, quais indicadores da minha empresa são do nível tático, estratégico e operacional? Depende da tua estratégia. Depende da sua empresa. Vamos lá. Deu para entender todo mundo aqui? Agora, beleza, Cid, dá um exemplo para mim aí dos indicadores da área de vendas. Quais indicadores eu tenho que ter? Vamos lá. Eu vou falar aqui um indicador. Pô, eu falei já, LTV. É o nível, o quanto você tem de recorrência dentro da sua empresa. O ciclo de vida
do cliente. Quanto esse cliente paga para você ao longo de um ano, por exemplo? Quantas vezes ele compra o teu produto e serviço? Aqui você define o seu LTV. Pô, faturamento. Margem de lucro. Certo? Margem de lucro, faturamento. Você tem aqui, ó, ticket médio. Tudo isso aqui são indicadores que você, inclusive de vendas, né? Estamos falando aqui, você precisa ter clareza do seu faturamento, da sua margem de lucro, do seu ticket médio. Pô, outro indicador aqui, ó, vamos falar do financeiro. Você precisa ter uma clareza do teu fluxo de caixa. Você precisa ter uma clareza do seu DRE. O que é o DRE? Demonstrativo de resultado. Para você saber se você tem lucro operacional ou lucro financeiro. Você precisa saber a sua margem líquida. O seu lucro líquido. Isso aqui são indicadores mais básicos da empresa, por exemplo. Isso aqui você precisa ter. Conhecer as vendas, isso aqui é para ter clareza. Com base nesses números aqui, por exemplo, com base nesses números, vamos colocar aqui mais um, ó. Quanto você tem de investimento em anúncio? Eita. Investimento. Daqui você acha o quê? O seu ROI e o seu ROAS, o retorno sobre investimento, o retorno sobre anúncio. São indicadores básicos daí do seu controle de vendas ou financeiro. Lógico que tem como detalhar muito isso aqui, mas eu não vou entrar nesse nível de detalhe, porque cada empresa tem uma estratégia e para cada empresa é interessante medir uma coisa, ok? Legal, Sidney, agora já tem os indicadores. Pô, o que eu preciso fazer? Implementar uma coleta de dados. Quem vai fazer? Quando? Ou seja, frequência. Frequência que vai alimentar esses indicadores. Legal, Sidney, já definiu uma coleta de dados, agora uma vez por semana, a gente já vai ter esses dados na mão. O que eu preciso fazer? Reunião periódica para... Posso estar fazendo tudo em caixa alta, tudo em maiúsculo, vamos colocar. Reunião periódica para avaliar os números da empresa. Através dessas reuniões aqui com a equipe, tá? Você consegue otimizar os resultados. É lógico que, assim, indicadores do comercial trata com a equipe do comercial, indicador financeiro com a equipe do financeiro, indicador da equipe trata com a equipe e assim por diante. Com a equipe de vendas, por exemplo. Dessa maneira, você faz uma reunião com base em metodologia, tá? Não é qualquer jeito. Tem uma reunião, tem um formato certo de reunião. Metodologia. Legal. E você implementa planos de ação. Planos de ação. Para melhoria contínua dos resultados e atingimento das metas. E aí, gente? Fez sentido para vocês até aqui? Digam-me aí. Dessa maneira, você estabelece uma gestão de resultado. Agora, é o empresário que chega na sua empresa e tem a sua empresa na palma da sua mão. Qual que é a consequência disso aqui, ó? Ter a empresa na palma da sua mão. Por quê? Às vezes o empresário tem um aplicativo e ele consegue saber exatamente os indicadores da sua empresa na palma da sua mão. Como que vocês acham que tem empresário que tem 10 empresas, que tem 17 empresas? Porque eles têm lá na casa deles uma tela que mostra os indicadores de cada empresa. Ele olha os números da empresa e ele faz reuniões periódicas com essa equipe para discutir os números da empresa. Porque ele estabeleceu processos, ele treinou pessoas e ele tem gestão de resultados, indicadores. E dessa maneira ele consegue tomar decisões
para otimizar os resultados da sua empresa, ter mais lucro e ter liberdade. Como que o empresário vai ficar em paz para tirar uma férias se ele não sabe o que está acontecendo na empresa dele? Como que você vai ter isso? Através de gestão de resultado. E acredite, eu já ajudei muitos empresários a trilharem essa jornada. Pô, teve empresário que eu comecei a ajudar, implementei gestão de processo, entrou a pandemia, o empresário teve a liberdade de não ir mais na empresa dele. E ele fazia as reuniões tudo home office, certo? Online. E ele tinha acesso a todos os indicadores da empresa, os líderes preenchiam as tabelas, os indicadores do sistema, ele entrava no sistema, via todos os números da empresa, ele não estava preso na empresa. Ele poderia fica com a família dele, com os filhos dele, tem momentos de lazer, aí ele para o que ele está fazendo, vai lá, olha os indicadores da empresa, faz reunião periódica com os líderes, e a empresa dele segue. Por quê? Porque ele tem foco no quê? No estratégico. Então, ele fica todo o tempo pensando como que ele pode ampliar o faturamento dele, criar novos canais de venda, utilizar a internet, maximizar os seus lucros. Por quê? Ele não está preocupado se alguém apertou o botão no computador, se alguém está atendendo o cliente assim, porque tem indicador, por exemplo, NPS, que mede o nível de satisfação do cliente. Deu para entender? Para desmistificar, acabar com aquela visão de que é o olho do dono que engorda o gado. E se for para fazer bem feito, faça você mesmo. Isso é uma visão retrógrada. É uma visão de um empresário que tem uma mentalidade... como que eu posso dizer? Até fugiu a palavra aqui. De escassez. De escassez, essa é a palavra certa. E aí, gente, olha o tamanho do nosso mapa mental aqui, ó. Deu para entender? Então, esses são os 4 pilares, ó. Vou até colocar gestão aqui, ó. Gestão da mentalidade, gestão de pessoas, gestão de processo e gestão de resultado. Fez sentido para vocês? Compartilhe aqui para mim no chat. Com o que vocês têm aqui, vocês têm conhecimento aqui, tem conhecimento suficiente para poder aplicar isso aqui e já promover resultados na sua empresa. Agora, para alguns de vocês aqui, ou para todos vocês, que desejarem subir de nível, empresário que desejar subir de nível, certo? E ter o meu como, subir de nível como, Sidney? Ter o meu acompanhamento personalizado à sua realidade. Personalizado ao seu momento como empresário. Ao seu nicho. Você, empresário que desejar subir de nível e ter meu acompanhamento personalizado para poder implementar isso aqui que eu falei para vocês, gestão de pessoas, de processos, de resultados e gestão da mentalidade. Para quê? Com qual objetivo? O objetivo é acelerar os resultados da sua empresa para que você tenha mais lucratividade sem viver escravo dela. Certo? Como que eu faço isso? Então, o meu programa de mentoria premium, chamado Acelerador de Negócios. É o meu novo programa de mentoria, Acelerador de Negócios, onde durante 6 meses, eu ajudo você, empresário, a implementar o que eu chamei de plano de gestão 4.0 e essa gestão da mentalidade, para que você possa acelerar os resultados da sua empresa e ter mais lucro e liberdade. Durante 6 meses, você vai ter
o meu acompanhamento personalizado para a sua empresa. Como isso acontece? Como isso acontece? Acontece em reuniões periódicas, ou seja, a cada 15 dias, no Zoom. Ok? É uma reunião que acontece em grupo, mas o suporte ele é personalizado. Cada um de vocês, durante a mentoria, tem ali um momento comigo para poder tirar a dúvida, para poder fazer pergunta. Sabe a oportunidade que você vai ter? Ter a minha visão de quase uma década para o seu negócio. Você vai ter, sabe o quê? A minha recomendação sobre o seu momento. Eu vou responder aquela pergunta que fica, às vezes, martelando na sua cabeça. E no meu caso, isso aqui é o que eu mais respondo nos meus mentorados. E no meu caso, o que eu faço? Como eu faço? Eu vou responder esse tipo de pergunta, que às vezes fica paralisando. E tem uma coisa terrível que eu aprendi durante todo esse tempo ajudando empresários, empresas nacionais e multinacionais, que tem um estado terrível do empresário, que é o estado da dúvida. O empresário que não sabe exatamente qual caminho a percorrer. E é difícil porque você fica paralisado, não sabe o que fazer, enquanto o seu concorrente, ele sabe o que tem que fazer. E às vezes ele está acelerando o resultado da empresa dele e você está ficando para trás. Entendeu? Agora, através da mentoria Acelerador de Negócios, você vai ter a oportunidade de ter a minha experiência, a minha visão para o teu negócio, personalizado para o teu momento. Os encontros acontecem quinzenalmente no Zoom, onde você vai ter a oportunidade de falar comigo, de fazer a pergunta a respeito do seu negócio, e eu responder aquilo que você precisa para poder acelerar suas vendas, ter mais lucratividade e organizar tudo isso que eu falei para vocês. Dentro desse programa, você vai ter acesso a ferramentas, todas essas ferramentas que eu falei para vocês sobre indicadores, sobre gestão de pessoas, sobre gestão de processo, você vai ter mapas mentais, você vai ter planilhas no Excel, você vai ter ferramentas, planilhas, mapas mentais, enfim, você vai ter todos os recursos para implementar esse modelo de gestão na sua empresa. Deu para entender? Bom, durante 6 meses você vai ter esse acesso. É o único acesso que eu vou ter a você também, Cid? Não é o único acesso. Por quê? Porque você poderá mandar perguntas via suporte. Então, vocês vão ter o contato do suporte, vão mandar perguntas para o suporte, e o suporte vai me encaminhar, eu vou responder, o suporte vai encaminhar para vocês. Independente desses 15 dias, tá? Então, tô com uma dúvida, manda a pergunta para o suporte me manda, eu devolvo a pergunta para vocês. Vocês vão ter esse acesso. Não precisa esperar chegar a mentoria, inclusive tem alguns mentorados que nem participam dessa mentoria ao vivo, porque já tem a clareza sobre o que fazer e vai implementando, e esse é o objetivo. Não é a aula, tá? É mentoria, é um acompanhamento personalizado ao seu momento como empresário. E interessante que na mentoria vai ter empresários que vão ter empresas com faturamento o dobro do seu faturamento, 3 vezes mais do seu faturamento, que está num nível de maturidade maior que o seu, talvez. E isso vai agregar valor para a sua empresa também. Ok? Eu vou responder dúvida dele, você vai aprender por tabela. Vamos lá, vamos ver o valor do investimento. Deu para entender aqui, pessoal? Valor do investimento dessa mentoria, desse acompanhamento de 6 meses, com encontros a cada 15 dias. O valor do investimento é R$5.000. Ou 12 vezes
de 500. Tá? Que dá mais ou menos aí, sei lá, uns R$14 por dia. 12 vezes de 500 ou R$5.000 vai dar mais ou menos aí uns R$14 por dia. Hoje, a minha, né? A minha mentoria premium, ou melhor, a minha consultoria individual tem um valor de R$40.000, tá? Normalmente o empresário que entra, só que é R$40.000 no ano. No ano, é uma consultoria individual, o empresário tem o meu celular, ele me manda mensagem, ele entra em contato comigo, eu acompanho esse empresário a cada detalhe da implementação desse plano de gestão 4.0, na realidade dele, eu ajudo a construir alguns manuais, é uma mentoria que normalmente a pessoa que acaba entrando para essa mentoria acelerador de negócios, depois toma a decisão de migrar para esse plano, que é uma outra mentoria mais personalizada à realidade do empresário, onde ele tem meu WhatsApp pessoal para me mandar mensagem, fazer um acompanhamento, para ajudar a construir estratégias de venda, para acelerar o seu negócio. R$40.000. Por que eu fiz essa mentoria de 5.000? Para criar algo acessível a outros empresários que ainda não me conhecem, não sabem do impacto positivo que tem os meus programas de desenvolvimento de negócio e de pessoas, não me conhecem ainda. Eu criei esse programa muito mais acessível para que essas pessoas possam me conhecer e, consequentemente, como é comum, migrar de um programa para outro programa, tá? Esse desenho é um desenho novo de programa, mas já tinha outros programas que normalmente as pessoas preferem, com o tempo, esse acompanhamento individual. Esse é um passo anterior que você, empresário, pode dar se você quiser ter um acompanhamento individual e personalizado para acelerar os resultados da sua empresa. Você, empresário que está assistindo aqui, eu vou divulgar aqui no chat, ver se eu consigo divulgar aqui para todo mundo, o link da equipe, tá ok? Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar aqui no chat o link da equipe para alguns de vocês que desejarem mandarem mensagem para falar com a equipe aqui. Pô, estou com dúvida, manda mensagem aqui para a equipe, ok? Manda mensagem para a equipe, fala aqui com a equipe, fala do teu desejo, explica o teu momento, pelo menos manda uma mensagem para explicar a sua situação e a equipe vai falar com você para encontrar a melhor maneira de você participar desse programa. Eu nem citei aqui, deixa eu compartilhar com vocês, só um minuto, os bônus desse programa. Vai ter bônus também. Vamos lá. Compartilhar aqui a tela. Bônus do programa. Você, empresário, que entrar para essa mentoria, acelerador de negócios, que é um programa de acompanhamento de 6 meses, você vai ter direito a, vamos lá, academia corporativa. O que é a academia corporativa? É uma escola de negócio. Você vai ter dentro dessa escola de negócio uma série de aulas lá dentro para te dar uma base sobre cada tópico desse que eu compartilhei com vocês e com profundidade você vai ter o conhecimento necessário para poder implementar essas coisas. A mentoria é bem voltada, não a aula, mas sim a tirar dúvidas suas, te acompanhar e fazer todo esse detalhamento, mas você vai ter um curso de base para poder te dar um suporte durante a sua trajetória, durante esses 6 meses de estruturação do seu negócio. Tá ok? Você vai ter de bônus também aqui, ó. Você vai ter de bônus a academia ou melhor, vamos lá. Acelerador de resultados. O que é o acelerador de resultados? É uma plataforma que contém 3
inteligências aqui dentro. Você, empresário, vai poder trabalhar a inteligência, sua inteligência emocional, inteligência financeira para você aprender a lidar com dinheiro e inteligência empresarial, porque tem conhecimento sobre negócio, sobre business lá dentro, tá bom? Você vai ter de bônus esses 2 programas, a Academia Corporativa e o Acelerador de Resultado. Quem? Você que estiver assistindo aqui e que mandar mensagem para a equipe, você vai ter direito a esses 2 bônus do programa. O valor de investimento é 12 vezes de R$500, o tempo de acompanhamento são 6 meses, o acompanhamento vai acontecer em grupo e o suporte ele é individual e personalizado. Tá ok? Maravilha, galera. Eu vou disponibilizar depois aqui para vocês esse mapa mental. Vocês podem depois mandar mensagem. Então, estou chegando ao fim por aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês a implementação desses planos. Quem desejar dar esses próximos passos e acelerar o resultado da sua empresa, manda mensagem para a equipe. Beleza, galera? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Gratidão a todos que estiveram aqui presentes. Faz parte dos meus propósitos de vida ajudar esses empresários que são verdadeiros heróis. Fechou, gente? Tamo junto. Deus abençoe.